estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e hoje vamos falar das 10 melhores técnicas de estudo. Se você já conhece o canal há um bom tempo, sabe que há muito tempo atrás, talvez 2 anos, eu fiz 10 vídeos pra vocês falando das 10 maiores técnicas de estudo que eu encontrei dentro de um artigo que está em inglês e que eu posso deixar aqui na descrição pra vocês, mas eu também vou deixar a pasta desses 10 vídeos que eu fiz. Como é muito antigo, eu ainda era ali aquela pessoa super tímida e tudo mais, eu decidi não explicar todas elas de novo, mas ranquear pra vocês quais são as melhores técnicas de estudo. O que eu vou fazer então é separar as 5 melhores, ou seja, o top 5 pra mim, e depois separar as 5 que eu acho que não são tão boas e o porquê. As que estão no top 5 pra baixo, tipo assim, os 5 que eu não uso tanto, elas já foram muito úteis pra mim, mas eu quero falar pra vocês, o objetivo desse vídeo é vocês entenderem como a gente muda ao longo do tempo. Técnica de estudo é muito sobre autoconhecimento e é sobre a gente estar em fases diferentes. Enquanto eu estava no ensino médio estudando para o vestibular, algumas técnicas faziam mais sentido do que agora na faculdade, com menos matéria, mais conteúdo. Eu espero que vocês gostem, entendam o meu ponto e façam o de vocês. Então comenta aqui embaixo pra mim qual é o seu top 10 de técnicas de estudo, quais você usa mais e por que que você gosta delas, porque pode ter certeza que comentando aqui você vai ajudar outra pessoa que assistir esse vídeo. Primeiro comentário que eu queria fazer já é que técnica é diferente de método. Existem técnicas de estudo e métodos de estudo, tá? Eu vou falar das técnicas. Dos métodos eu ainda quero fazer vídeos sobre. Por enquanto, o único método que eu falei pra vocês até agora é do mapa mental. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem como que eu faço o meu mapa mental completamente digitalizado. Tipo, no computador, entendeu? Em último lugar, então, eu coloquei a prática intercalada. O que é essa prática intercalada? É você, em um dia, intercalar as matérias que você vai estudar. Então, por exemplo, se você está no ensino médio, é você estudar português e matemática em um só dia. Por que que está no meu último lugar? Porque, como eu falei pra vocês, eu usava isso muito quando eu estava prestando vestibular, mas agora que eu já estou na faculdade, que eu tenho matérias muito mais densas, não é legal pra mim estudar mais de uma matéria por dia. Eu separo a minha agenda hoje em dia, hoje vai ser tal exercício, hoje vai ser tal matéria. Em nono lugar está a nossa querida amiga da prática intercalada, que é a prática distribuída. A prática distribuída, ela te ensina que é muito melhor a gente estudar com espaçamentos de tempo. Ou seja, é quase o que o método Pomodoro usa, entendeu? Então, assim, é você estudar, dar um tempo pro seu cérebro ali acumular aquela matéria e depois voltar a estudar. Só que se você está na faculdade, você vai entender aqui o que eu tô falando, que não existe dar um tempo dentro da faculdade, tá? É muito difícil pra mim estudar durante o dia e falar, vou dar uns minutos aqui, uma horinha e depois volto. Tipo, não. Eu prefiro muito mais, assim, ficar ali horas seguidas estudando, tá? É a melhor coisa, porque eu entendo melhor, eu absorvo melhor o conteúdo, eu entendo melhor o que está acontecendo, né? Porque são muitas matérias. Por mais que sejam poucas matérias, eu na minha grade tenho 6, se eu não me engano, como elas são muito densas, são coisas que você nunca viu antes, diferente do ensino médio, então realmente eu preciso dar um tempo a mais para essas matérias e não consigo ficar dando espaços de tempo, e é por isso que essa prática está no meu nono lugar. Em oitavo lugar está uma técnica que eu falei absurdamente para vocês durante o nosso Veda, né, de memorização, e é mnemônicos. O que acontece? Como eu falei para vocês já no começo do vídeo, eu usava muito isso no ensino médio, porém não faz mais sentido para mim usar mnemônicos na faculdade. E temos um ponto positivo por isso. O que acontece? Os mnemônicos eu usava principalmente em química, em física, nessas matérias mais de exatas para eu decorar as fórmulas. Hoje em dia, na faculdade de economia, eu continuo tendo fórmulas para decorar, termos de história para decorar, só que mudou um pouco, tipo, bastante a forma que eu estudo dentro da faculdade. Eu não mais estudo da forma errada que eu costumava estudar, que era do tipo, eu vou estudar para passar no vestibular. Hoje em dia eu estudo para me formar e ter uma carreira. Então é uma coisa que realmente eu preciso entender. Então, o que acontece? Por que que eu não uso mais os mnemônicos? Porque hoje em dia eu entendo muito bem de onde vem uma fórmula, de onde vem aquele termo da história. Então eu não preciso mais ficar criando os mnemônicos para eu memorizar aquilo. Eu realmente abraço a matéria, entendeu? Eu entendo o que está acontecendo. E aí eu acabo não precisando utilizar os mnemônicos e é por isso que eles estão
no meu 8º lugar. Em 7º lugar está uma técnica que eu costumava amar, essa técnica, que é a técnica das imagens. Eu era uma pessoa muito mais de humanas antigamente. Isso faz com que antigamente eu precisasse fazer historinhas na minha cabeça para entender as matérias. E um dos motivos principais pelos quais eu não uso mais a técnica das imagens é porque eu usava muito ela em biologia. Toda a minha vida dentro do ensino médio foi estudar biologia por imagens. Ou seja, já contei aqui pra vocês que pra mim estudar células, estudar corpo humano era como se eu estivesse na minha cabeça vendo uma empresa e como que ela funcionava. Então eu usava muito dessa minha criatividade. E hoje em dia, mais ou menos pelo argumento da última técnica, eu entendo muito mais a intuição das coisas. Eu aprendi realmente matemática, eu aprendi realmente como que funciona a economia histórica do Brasil, que é a matéria que eu tenho. Então eu não preciso mais ficar criando historinhas nem nada. É claro que uma vez ou outra dá pra usar ainda, eu acho que até de vez em quando eu uso meio no automático, mas não é algo necessário pra mim hoje em dia, igual era antigamente quando eu estudava biologia, por exemplo. E no nosso 6º lugar está o questionamento elaborativo. Questionamento elaborativo é aquela matéria que você usa se perguntando o porquê das coisas. E hoje em dia eu troquei ele pela autoexplicação. Antigamente o que eu fazia era estudar perguntando por quê. E por que que eu estou fazendo isso? Por que que tal coisa aconteceu? E eu ainda gosto de usar isso, mas realmente está no meu 6º lugar porque tem técnicas muito melhores e que me ajudam muito mais do que ficar perguntando o porquê das coisas. Na escola a gente está estudando para passar no vestibular. Na faculdade você está estudando para sua vida, para você se formar naquilo. Então tem um peso a mais do tipo, eu preciso realmente entender isso. E o questionamento elaborativo era algo que eu ficava perguntando o porquê e que eu comecei a perceber que não estava me levando muito pra frente e que a autoexplicação me ajudava muito mais. E é por isso que eu acabei trocando um com o outro. Vamos entrar no nosso top 5 e em 5º lugar está a releitura. O que é a releitura? O próprio nome já fala. É, por exemplo, fazer um resumo, estudar alguma coisa e ficar relendo aquilo até eu compreender 100%. Eu já falei pra vocês do método da pasta intercalada, que é muito utilizado justamente para a parte de memorização, então convido você mais uma vez a assistir ali o vídeo de memorização que eu fiz. Então já contei pra vocês sobre isso, que é o quê? É você saber quando revisar a sua matéria. E esse revisar essa matéria, pra mim, é a releitura. E cada vez que eu releio um texto, que eu refaço um exercício, releitura pode ser refazer um exercício, eu aprendo algo novo, eu percebo algo novo, de alguma dificuldade ou alguma facilidade que eu tenho. E é por isso que tá dentro do meu top 5, eu gosto muito. Tem me ajudado demais, então recomendo vocês a testarem. E agora em 4º lugar, como eu quase já dei um spoiler pra vocês, está a autoexplicação. Por que que eu troquei o questionamento elaborativo pela autoexplicação? Porque, de novo, falando pra vocês, eu preciso entender muito mais a matéria quando eu estou na faculdade. E a autoexplicação, ela me faz pensar sozinha. Na escola, por exemplo, quando a gente vai fazer um exercício de química, o professor, quando ele está fazendo, ele meio que tá te emprestando o cérebro dele, e aí aquilo faz sentido pra você. Só que quando você tá se formando em alguma coisa, você precisa aprender a ter o seu ponto crítico próprio, digamos assim. Em 3º lugar está a minha querida marcação. Eu gosto muito dessa técnica, porque, assim, acho que ela é uma das que eu mais uso, assim, porque tá no 3º lugar, né? Eu esqueço que eu tô fazendo um ranking. Mas enfim, ela é uma das que eu mais uso justamente porque a marcação ela me ajuda assim, eu tô esquecendo de alguma coisa, eu vou no meu caderno, já vou onde tá grifado, eu não preciso reler tudo de uma vez, eu vou onde tá grifado, vejo aquela palavra já me lembra todo aquele mecanismo que eu preciso relembrar, e aí tudo fica muito mais fácil. É uma memória assim muito mais rápida. Se você quer memorizar as coisas mais rápido, se você quer ser mais dinâmico nos seus estudos, a marcação sem dúvidas vai te ajudar. É muito legal, nem tenho mais o que falar. Então assim, usem a marcação e pra mim me ajuda demais. Chegamos aí no nosso 1º e 2º lugar. Quem são as técnicas que eu mais amo e que eu mais faço? E eu acho que está meio óbvio, porque sobrou pra gente o resumo e a resolução de exercícios. E no meu 1º lugar, quem fica a resolução de exercícios? Eu não vou para uma prova sem resolver 1 trilhão de exercícios antes. Isso eu devia ter feito desde o meu ensino médio, mas eu não fazia. Eu tinha muita preguiça, pra falar a verdade, de fazer exercício, então eu meio que estudava e ia fazer uma lista de exercícios na hora da prova, entendeu? Então a prova virava minha lista de exercícios,
E a faculdade me mostrou que é impossível fazer isso, e quando eu tentei fazer isso eu fiquei de recuperação. Então assim, foi uma lição bem dada que eu tive dentro da faculdade, e hoje em dia eu não vou para uma prova sem fazer as listas de exercício que os professores passam. Então, por isso que eu coloquei a resolução de exercícios em primeiro lugar, porque realmente não só pra mim, mas pra você, ela tem que ser a mais importante. A gente precisa aprender a resolver exercícios o tempo todo, porque vai usar tanta coisa dentro do nosso cérebro e puxar tanto conhecimento novo que vai te ajudar a formar ali aquela rede neuronal que você precisa para aprender algum conteúdo. Então, em segundo lugar, fica aí o nosso resumo. Eu também não consigo ir para nenhuma prova sem ter feito algum resumo daquela matéria. E é por isso que ela tá em segundo lugar. Eu uso tanto na primeira quanto na segunda. Você pode ficar juntando as técnicas. E eu gosto muito de fazer marcação tanto na minha resolução de exercícios. Então, por exemplo, eu já mostrei pra vocês que quando eu erro em algum exercício, eu marco ele bem exatamente ali onde eu errei e coloco ali no cantinho o que eu errei, por que eu errei aquilo. E isso me ajuda demais porque me ajuda a não errar novamente naquela mesma coisa. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim, não esquece quais são as técnicas que vocês gostam de usar. Não esquece de se inscrever no canal e mandar pra algum amigo seu esse vídeo. E até o próximo.